Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui e hoje aqui direto do estúdio FAG, né? Esse estúdio lindo aqui que eu estou hoje, muito legal estar aqui, mostra a estrutura da FAG excelente, né? Olha que privilégio, tá bom? Ó, vamos hoje conversar sobre um tema, você já viu aqui na própria nomenclatura do título, né? Mas só para destacar isso, vamos ver hoje o empregado rural, ok? Conversar um pouquinho sobre seus direitos e obrigações, lá na Lei 5889 de 73, tá? Lei 5889 de 73. Essa lei que é a lei que fala sobre o empregado rural, tá bom? Me acompanhe aqui nessa videoaula de hoje. Então vamos lá, ó. Eu acho muito legal esse estúdio aqui, ainda estou em êxtase com ele, tá? Vamos lá. Então estamos aqui, ó, o empregado rural, especificamente está aqui a lei, tá? Lei 5889 de 73. Primeiro ponto importante, você que está estudando para minhas provas de concursos e afins, né, é saber que o rural, né, ele tem uma lei específica. Essa lei que está aqui, uma lei um pouco antiga, de 73, mas que guarda sérias peculiaridades importantes. Então, são aproximadamente 15 artigos, tá? São poucos artigos. Eu vou aqui destacar alguns artigos que eu vejo de maior importância, que que é peculiar do rural, né? Então, eu não vou logicamente falar sobre todos eles, mas sobre alguns artigos importantes. Pois bem, vamos conversar aqui inicialmente sobre o conceito, entender qual é o conceito de empregado rural e o que se forma como empregado rural nesse sentido. Antes de passar aqui um slide, então já pode anotar aí no seu caderno, tópico 1, conceito. Neste caso especificamente, tirar da mente de vocês que o empregado rural é tão somente o sujeito que trabalha no campo, né, aquele rapaz que mexe com boi, com gado, né, enfim. Esse também é rural? Pode ser, mas não é só ele. O rural também tem outras características, né? Um sujeito, por exemplo, que está cuidando de uma horta no centro de São Paulo, pode ser rural. É, professor? Pode, né? Por quê? Porque os seus requisitos, neste caso, não estão vinculados com o campo, não estão vinculados com a área de trabalho, e sim com outros elementos. Então, primeira coisa que você tem que entender, primeiro ponto a se entender nessa matéria é isso, que o rural, especificamente, tem que tirar esse preconceito seu, essa pré-análise sua. Rural não é isso. Isso também pode ser, mas não é só isso. Vamos lá então, ó. O artigo, a lei inicia aqui no artigo 2º. Diz o seguinte, ó. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviço de natureza não eventual a empregador rural sob dependência deste mediante salário. Além disso, artigo 3º, considera-se empregador rural, para os efeitos dessa lei, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos ou com auxílio de empregados. Pois bem, meus amigos, vamos lá então, vamos entender o que é rural, né? O que é empregado rural. Então, o artigo 2º, conforme nós vimos agora, ele conceitua empregado rural. O artigo 3º conceitua o empregador. Por que eu digo isso? Porque a análise do conceito de rural é feita com esses dois artigos. Tem que entender empregado e tem que entender empregador. Vamos lá, primeiro ponto. O rural aqui, ele possui requisitos para ser empregado rural. Basicamente, para ser empregado rural, deve estar presente, a grosso modo, 5 requisitos. Então, para ser empregado rural, tem que trabalhar de forma não eventual, né? De forma onerosa, sendo uma pessoa física, tendo uma pessoalidade e, por fim, tendo uma subordinação. Além disso, desses 5 elementos aqui da relação de emprego, surge um outro, que é trabalhar para um empregador rural. Então, repito, empregado rural é a presença de 6 requisitos, vamos dizer assim, 6 requisitos. O sujeito tem que trabalhar de forma não eventual, onerosa, pessoal, sendo pessoa física e tendo uma subordinação. Além disso,
prestar serviço deste caráter a um empregador rural. E o que é empregador rural neste caso? O empregador rural é o artigo 3º que vimos agora, né? É o sujeito que faz a sua atividade no campo, atividade agroeconômica. Então, esse artigo 3º ele parece um pouco confuso, pessoa física, pessoa jurídica e tal. O que é empregador rural? Empregador rural, patrão neste caso. Empregador rural é quem trabalha e quem busca lucro em uma atividade agroeconômica. Repito, empregador rural é quem busca lucro em uma atividade agroeconômica neste caso, tá? Então veja, se eu estou numa atividade agroeconômica e eu busco lucro, eu sou empregado? Eu sou empregador rural? Sim. Sim, né? Então, por exemplo, eu trabalho com gado, com boi. Contratei um funcionário de forma habitual, onerosa, pessoal, com subordinação e é pessoa física. E eu trabalho com boi, compra e venda de bois. Eu sou empregador rural? Sim, é empregador rural. Tá? Então, o empregador rural é o sujeito, a grosso modo, é o que busca lucro em uma atividade agroeconômica, neste caso. Tá certo? Tudo bem? Bom, vem para cá um pouquinho, ponto importante, tá? O que é importante ficar atento aqui neste caso? O rural, especificamente, neste aspecto, fique atento que não é porque ele trabalha no campo que ele é rural. Vou dar um exemplo, ó. Vamos pensar comigo que eu tenho uma chácara de lazer. Essa chácara é só para o lazer. Tem algumas galinhas, alguns bois. Repito, só para o meu lazer. Eu contratei para trabalhar comigo o João, que trabalha de forma habitual, onerosa, pessoal, com subordinação e é pessoa física. João é rural? Sim ou não? O que vocês acham? Né? Não, né? Não é rural. Por que não é rural? Porque neste caso especificamente, eu, o empregador, não busco lucro no campo. Para ser empregador rural, tenho que buscar, tentar encontrar lucro no campo neste caso. Tá certo? Então, para você ver o conceito de rural, você tem que analisar, por exemplo, 2 pontos. O empregado e o empregador. Preencheu os requisitos do empregado? Preencheu. Olha agora para o empregador. O empregador, ele busca lucros de uma atividade agroeconômica no campo? Busca. Então é rural. Tá? Esses são os 2 pontos que conceitua isso. E se eu conceituar esse sujeito, eu vou aplicar aqui neste caso as regras, a lei, que está aqui no quadro, a lei 5889 de 73. Tá certo? Tudo bem? Isso, show de bola. Vamos voltar para cá, ó. Então já temos agora o sujeito, o sujeito já surgiu aqui. Nós sabemos quem é o sujeito, a relação do rural, bonitinho. Vamos então agora entender os seus direitos e as suas peculiaridades. Primeiro ponto importante, o intervalo do rural é diferente do urbano. Acompanha comigo ali, ó. Tá aqui, ó. O intervalo do rural. Diz assim, o artigo 5º. Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a 6 horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, observados os usos e costumes da região, não se computando nesse intervalo de duração o trabalho. Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Vamos lá então, ó. Lembrando sempre que nós temos 2 tipos de intervalo, né, para o próprio empregado, né? O intervalo intrajornada e o intervalo interjornada. Intra e inter. No caso rural, o intervalo intrajornada é o intervalo destinado especificamente, neste caso, ao sujeito, né, para o almoço, o intervalo no meio da jornada, né, para o almoço aqui no caso, intrajornada. O rural é um pouco diferente. O intervalo do rural irá respeitar os usos e costumes da minha região, neste caso. Então, se por exemplo, o intervalo, o empregado trabalha mais do que 6 horas, trabalha 6, 7, 8, né, mais de 6 horas nesse caso. Na minha região, forma costumeira, o intervalo vai ser de 1h30. Esse intervalo do rural vai ser de 1h30? Sim. Moro numa região mais afastada, moro lá no Maranhão. Lá o intervalo para o rural é de 1h15 minutos. Vai ter que ceder 1h15 minutos. Então, ele vai respeitar os usos e costumes da minha região.
Por que eu digo isso? Porque o urbano, ele que escolhe, não é verdade? O urbano é assim. Eu vou escolher, ó. Ah, para você, aqui, você quer trabalhar comigo? Quero. Aqui é um intervalo nosso de 1h30. Ok. Aí eu aceito ou não aceito. Agora, o rural não. O rural vai respeitar os usos e costumes da minha região. Então esse é o primeiro ponto peculiar do rural, tá? Além disso, o intervalo interjornada, que é entre uma jornada e outra de trabalho, deve ter o prazo de, no mínimo, 11 horas. Então, entre um dia de trabalho e outro dia de trabalho, deve ter um descanso de, no mínimo, 11 horas neste caso. Tá bom? Nada impede ter 12, ter 13, mas no mínimo é 11 horas. Ok? Beleza? Próximo ponto do rural aqui, ó. Adicional noturno. Tá? Acompanhe comigo ali o artigo. Diz assim, ó. Para os efeitos desta lei, considere-se o trabalho noturno executado entre as 21 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte, na lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 do dia seguinte, para a atividade de pecuária. Todo trabalho noturno será acrescido de 25% sobre a remuneração normal. Outro ponto peculiar do rural aqui, que é diferente do urbano, diz respeito à questão do adicional noturno. O adicional noturno do rural, ele segue 2 parâmetros, se é um trabalhador na lavoura ou se é na pecuária. Olha aqui, tem até um desenho aqui, ó, para ficar mais fácil. Se o empregado trabalha na lavoura nesse caso, aqui no risco, na lavoura, nesse ponto, na lavoura nesse ponto aqui, ó, tá? E ali, o seu horário noturno é entre as 21 e as 5. Agora, se for na pecuária, neste caso, é tão somente entre as 20 e as 4. Ambos vão receber 25% a mais. E ali, né, a hora é de 60 minutos, tá certo? Então, sabemos já que o urbano, por exemplo, é das 22 às 5 da manhã. Né? Tem até um vídeo aqui no meu canal sobre o noturno do urbano, certo? Além disso, e lá com o urbano, recebe 20% somente. Aqui não, que recebe 25%, mas destaca-se. Pecuária, inicia-se noturno das 20 às 4. Lavoura, inicia-se noturno das 21 às 5, mas recebe 25% a mais. Tá certo? Tudo bem? Ok? Acho que sim, né? Vamos adiante. Então são 2 pontos por enquanto. O intervalo e o noturno. Pontos peculiares do rural. Próximo ponto aqui, ó. O desconto. Tá? O artigo aqui é um pouco extenso, mas você pode depois ler ele com calma, mas eu já vou adiantar o que diz esse artigo. É o seguinte, se o empregador pode descontar na folha de pagamento do empregado rural. Esse desconto é um tema muito delicado, porque assim, na prática, acontecia muito trabalho escravo no âmbito rural, né? E o cara fazia, ó, vamos trabalhar lá numa cidade no interior. Ah, eu trabalho numa cidade lá, numa cidadezinha pequenininha no interior, né? Vou te pagar 5 mil reais. Opa, bom salário. Não, faz o seguinte, vou te pagar 10. Opa, melhor ainda. 10 mil reais. Aí ele vai para a cidade do interior, chega nessa cidadezinha interior, chega lá, o empregador faz o seguinte, vou descontar aqui o alojamento, vou descontar aqui a alimentação. A alimentação aqui é super cara, porque é no interior. Vou descontar aqui 8 mil reais. Fala, meu Deus, eu ganho 10, vai descontar 8, vou ganhar 2 mil. Ainda tem a moradia. Não. Pode fazer isso? Não. Para evitar isso, nosso legislador criou um teto. O teto aqui, ó, é até o limite de 20%. Acompanhe comigo no quadro, ó. Tá até aqui, ó. É a linha, ó, o artigo 9, diz assim, ó. Salvo as hipóteses de autorização legal ou decisão judicial, sobre esse descontado do empregado rural, as seguintes parcelas calculadas sobre o salário mínimo. Até 20% para a ocupação da moradia, até 25% pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região. Adiantamento em dinheiro, tá bom? Então veja, para a moradia, até 20%, sobre o salário mínimo. O salário mínimo hoje está R$ 1.320, salvo engano, então ele recai sobre o valor de R$ 1.320, 20% para a moradia. Então eu não posso, eu ganho 10 mil reais, tudo bem, eu só vou descontar com base no salário mínimo.
Professor, mas o aluguel aqui é mais caro na minha região. Tudo bem, o empregador que vai arcar. O máximo é 20%. Tá? Além disso, para alimentação, igual na linha B aqui do artigo, 25%. E o artigo fala, eu gosto muito dessa palavra, ó, fornecimento de alimentação sadia e farta, né, de acordo com os preços da região. Neste caso, então, é no valor de até 25%, também com base no salário mínimo do local, né, salário mínimo nacional no caso. Tá? E por fim o adiantamento salarial, né, que aí não tem percentual. Adiantei o salário, vou descontar no próximo mês, logicamente, igual existe qualquer previsão. Tá? Então isso aqui é diferente do urbano, tá? O urbano aqui é até o contrário, por sinal. Tá? Então, outro ponto peculiar do rural. Então aqui só pontos peculiares do rural, que é diferente do urbano. Intervalo, noturno e os descontos. Tudo bem? Ok? Tudo certo aí? Acompanhando aqui a videoaula, tudo bonitinho? Anotando? Espero que sim, né? Espero que sim. Ó, próximo ponto aqui, tá? Já está quase acabando. Só para destacar aqui, a prescrição do rural é igual ao urbano, tá? Tá aqui, ó. Acompanhe comigo ali o artigo 10. A prescrição dos direitos assegurados ao empregado, assegurados por essa lei aos trabalhadores rurais, só ocorrerá após 2 anos de cessação do contrato de trabalho. Quanto a menor de 18 anos, não corre qualquer prescrição. Então aqui, ó, só destacar que sempre tem essas dúvidas. Na prescrição trabalhista é igual, tá? Para o urbano e para o rural, para o doméstico e para o rural, porque é uma norma constitucional, tá? Então veja, após a rescisão do contrato, o empregado tem um prazo de 2 anos para entrar com a ação. Após esse prazo, caduca-se, não dá para entrar mais, tá? Então, se o empregado quer entrar com a ação, o prazo é de 2 anos. Mas aqui só quis deixar essa questão da prescrição para evitar possíveis dores de cabeça. Então só saiba que isso é algo, eu digo assim, eu quis trazer aqui, mas não é algo peculiar do rural. Isso é para qualquer empregado, tá? O aula de hoje é sobre pontos peculiares do rural. Ó, outro ponto importante, o aviso prévio. Último slide aqui, ó, aviso prévio, perdão, passei aqui, ó. A duração do prazo do aviso prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, o empregado rural terá o direito de a 1 dia por semana, sem prejuízo do salário, para repouso, para procurar outro trabalho. Então veja, meus caros, outro ponto peculiar do rural é a questão do aviso prévio. Então veja, se o empregador dispensar o empregado, neste caso terá uma redução no aviso prévio. Se for um trabalhador urbano, ele vai reduzir ou 2 horas ou 7 dias. Essa regra é para o trabalhador urbano. Entretanto, todavia, no que diz respeito ao rural, essa regra é um pouco diferente. Então, repito, se o empregador dispensar o empregado, neste caso especificamente, terá uma redução de apenas 1 dia na semana. Diferente do urbano, né? O urbano ele escolhe ou 2 horas ou 7 dias. Aqui não, aqui é 1 dia na semana. Como assim, professor? Explico. Como assim? Vou explicar, calma. Ó, se, por exemplo, o rural ele é dispensado da empresa, o rural é dispensado da fazenda, né? E aí, neste caso, ele vai fazer o seguinte, nesses 30 dias ele vai trabalhar. Ok, na segunda ele trabalha, na quarta, na quinta, na sexta ele folga, vai procurar emprego. Ele volta a trabalhar no sábado e continua trabalhando novamente. Trabalha segunda, terça, quarta. Na quinta, não trabalha, vai procurar emprego. Ou seja, uma folga por semana, sem prejuízo do salário do empregado. Não pode descontar o salário, tá? Ah, eu vou fazer isso, vou descontar o salário. Não pode descontar. É 1 dia por semana, sem qualquer desconto do salário. Tá certo? Beleza? Tudo bem? Bom, vamos aqui para a nossa revisão, né? Nossa rápida revisão aqui com vocês. Deixa eu me arrumar aqui no meio do quadro. Ó, vimos aqui algumas, o empregado rural, né? Vimos algumas peculiaridades do empregado rural, né? Vimos praticamente quase todas as leis, a lei do rural, que é a lei 5889-53. Iniciamos a conversar sobre o intervalo do rural. O intervalo do rural é diferente do urbano. O intervalo do rural respeitará os usos e costumes da minha região. Quem trabalha mais de 6 horas, respeita-se o uso e costume da minha região. Primeiro ponto do rural. Além disso,
Outro ponto, nós conversamos sobre o rural, diz respeito ao aviso prévio, perdão, ao adicional noturno. O noturno do rural é diferente do urbano, ou seja, para quem trabalha com a pecuária é das 20 às 4 da manhã, com, neste caso, 25% a mais do salário. Na lavoura, 21 às 5, também com 25%. Terceiro ponto importante peculiar do rural, o desconto. O desconto é feito, neste caso especificamente, de apenas para moradia e para alimentação. E no caso da moradia, desconta-se 20% sobre o salário mínimo. E alimentação, sadia e farta, 25%. Tá? Além disso, falando sobre prescrição trabalhista, que é igual para todos os trabalhadores. E por fim aqui, o aviso prévio. Né? E o aviso prévio, falei com vocês, diferentemente do rural, ele é utilizado especificamente nesse caso, somente uma redução de 1 dia por semana. Tá? Os demais trabalhadores urbanos, eles escolhem entre 2 horas ou 7 dias. Tá certo? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos!